Segundo bloco está iniciado agora. Primeira pergunta do segundo bloco para o professor Elo Lopes. Marcela Tafona, o senhor pode fazer a sua primeira pergunta neste segundo bloco para o professor Elo. Tempo na tela, 1 minuto. Então, eu sou desonesto e burro. Aí o professor disse aí que eu chamei ele de professor e eu de aluno. Depois o senhor vem o vídeo aí ver se eu falei isso aí. Eu não sou nem desonesto nem burro. Agora ele diz que é um cristão, né? O professor Elo Lopes diz que é um cristão. E dentro disso que ele falou aí de desonestidade e de burrice, a minha pergunta para ele, já que ele aí é o professor, bom, se de fato a Trindade é um ensino de 3 pessoas vivas, onde o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e João 1,18 diz que o Deus invisível foi revelado pelo Deus unigênito, que é Jesus, eu gostaria que o professor Elo Lopes dissertasse para nós todo o seu conhecimento gramatical e fizesse uma análise, e eu tenho áudio dele fazendo essa análise, tá? Sobre João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Monos theos aletinos. Então, eu gostaria que o professor Elo Lopes explicasse para todos o que Jesus quis dizer com monos theos aletinos. Ele quis dizer que Deus é uma trindade ou ele não quis dizer que é uma trindade? Então, como que uma pessoa de uma suposta trindade vai fazer uma declaração dessa excluindo a terceira pessoa? Perfeito. Professor Elo Lopes, o senhor entendeu a pergunta do Atafona? Perfeito. Entendeu. O senhor tem 7 minutos para dar... Perdão, o senhor tem 8 minutos para dar a sua resposta. Tempo na tela. 8 minutos para o professor Elo Lopes. Atafona, que aqui está o professor. E aí realmente está o aluno. João 17,3. Para que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Significa que Jesus Cristo não é um Deus verdadeiro? Significa que não existe a divindade de Jesus como Deus verdadeiro, e também a descrição? Mas é claro que não. Alguns anos pesquisei sobre o termo monos. Monos, você vai indicar que é único, sozinho, e alguma coisa do tipo dentro desse quesito. Todavia, quando monos, para se referir à verdadeira deidade, não quer dizer exclusão do filho. Por quê? Porque é o seguinte, se em João 17,3, Deus é o único verdadeiro, isso exclui Jesus? Também, da mesma forma, nós temos Judas capítulo de número 4. Judas capítulo de número 4 diz que Jesus é o único soberano. Monos, único soberano. Significa, essa expressão mono, que o Pai deixou de ser soberano porque Jesus é o único soberano? Negativo. Essa expressão único não pode excluir o Filho, não pode excluir o Espírito Santo, até porque, se mono exclui Jesus, Judas capítulo 4 exclui também o Pai. Entendeu? É a mesma expressão, monos. Gente, pelo amor de Deus, olha só, tem outra expressão na Bíblia que indica praticamente a exclusão. A palavra udes. Udes quer dizer ninguém. Ninguém, nenhum. Tá? Ninguém e nenhum. Quando nós temos Apocalipse capítulo 19, versículo 12 em diante, diz assim, que ele tem, para Jesus, tá? Ele tem os olhos como chama de fogo. Na sua cabeça, muitas diademas. Ele tem um nome que ninguém conhece. Ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Opa! Se ninguém conhece, exclui o Pai, exclui o Filho, ou melhor dizendo, exclui o Espírito Santo? Mas é claro que não. A expressão mono, tanto a expressão udes, não pode ser aplicado a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Porque se for aplicado, um exclui o outro. O Pai é o único verdadeiro Deus, mas Jesus é o único soberano. O Pai deixou de ser soberano? Mas é claro que não, gente.
Tá entendendo? Como eu falei, não existe 3 deuses, existe um Deus. Não existe 3 soberanos, existe um único soberano. Não existe 3 senhores, existe um único Senhor. Beleza? Um único Senhor. E olha só para Jesus Cristo. Vamos ver se Jesus Cristo não é Deus verdadeiro? 1 João 5,20. O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Não é por meio de seu Filho. Ok? Ali o dativo não é o dativo instrumental, meu querido. Ok? É o dativo locativo. Estão em seu Filho, ou seja, dativo de esfera. Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiro Deus. Quer que eu abra o texto? Acho que não há necessidade de abrir o texto. Entendeu? Uma vez que as regras gramaticais estão trabalhando, nós temos o pronome hutos, que se refere, nesse texto, que se refere ao sujeito, que se refere a Jesus Cristo. E o sujeito, claro que é Jesus Cristo. Beleza? O dativo não é um dativo instrumental. Se fosse um dativo instrumental, aí sim. Mas o dativo é um dativo locativo, de esfera, dentro da língua grega. Este, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Quem disse isso? João. O mesmo João que escreveu João 17,3. 17,3 é o mesmo João que escreveu 1 João 5. 1 João 5,20, meu filho. Você quer fazer exegese com um único versículo para trabalhar a Trindade? Não existe isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Monos não se refere para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, como um único sozinho. Não se refere. Porque se referir, Deus não é praticamente o soberano de Judas, capítulo de número 4. Monos, soberano. Ou seja, um único soberano. E está se indicando para Jesus Cristo. E aí, como é que fica agora na célula tafona com o adjetivo monos? Hã? Como fica, cara? É brincadeira. Já partiu no meio o conceito gramatical. Já partiu no meio. A gramática é sujeita com o seu próprio contexto. O contexto léxico, um contexto gramatical, o contexto sintático. Todas elas estão amarradas, juntas. Ok? E tu citou João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito, este o revelou. Da primeira pergunta que tu fez, eu apontei um versículo, um capítulo, um versículo das Escrituras, que é Isaías 43:10. Nenhum Deus se formou antes de mim, e nem outro também posterior a ele. Só existe Jeová. Todavia, Jesus é chamado de Deus, o Deus verdadeiro, é adorado pela construção prosquino mais dativo. Marcelo está falando, não conhece essa construção, ok? Tá? Dentro desse quesito, mostrei que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são chamados Deus só. Existe um só Espírito, não 3 Espíritos. Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. Um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só Deus. Pelo amor de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo 6, diz assim: temos um só Deus. As religiões têm vários deuses e vários senhores. Para nós, temos um só Deus. Um só Deus, o Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor? Somente Ele? Ou então o Pai deixou de ser Senhor? Mas é claro que não, gente. Está entendendo? Olha só como os versículos se enquadram, se encaixam. A Trindade, gente, ela é bíblica, ela é histórica, ela é divina pela teologia também sistemática, que é um método de trabalhar. Outra coisa, quando trabalhamos exegese, filho, aprenda uma coisa, aprenda. Existe um método chamado oica. Oica. O método exegético oica. Observação, interpretação, correlação. Significa que vários versículos que vão trabalhar em uma única doutrina, ou trabalhando na doutrina, e aplicação é o que você não sabe, é o que você não conhece. Ok. Marcela Tafona, o senhor, em uma resposta de sim ou não,
O senhor pode dar na minha pergunta que eu vou fazer agora. O senhor está satisfeito com a resposta do professor Euler Lopes? Bem, neste segundo bloco, nós temos a réplica do Marcelo Atafona. O senhor Marcelo Atafona, neste segundo bloco, dispõe de 7 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela, Ronaldo Lima. Tempo é todo seu. Então, eu fiz uma pergunta para que ele fizesse, já que ele é o professor, uma análise de monosteose letinos. E os senhores viram aí que ele fugiu, ele foi para Judas, ele foi para João, foi para Isaías, ele foi para 1 João, e ele não fez. E ele disse, na réplica anterior dele, que eu era desonesto ou burro. Um desonesto é uma pessoa que engana. Uma pessoa que engana, ela não fala a verdade. Ok? Então, vamos ver aqui uma coisa interessante. Vamos ver ele respondendo a pergunta que eu fiz e que ele não respondeu. Vamos ver quem é mentiroso? Você está no caminho, entende? Quando você entende a expressão realmente, eu fugi um pouco dessa expressão. Preste sua atenção que com 20 segundos vai cair um temporal. Vou voltar aqui, ó. Porque eu sei o conceito dela, sei o conceito Aqui, dos léxicos dicionários, tá bom? Só que eu não dava a minha opinião, porque eu escondia. Por um momentinho. Agora, ó. Basicamente é isso aí, você está no caminho, entende? Quando você entende a expressão realmente, eu fugi um pouco dessa expressão. Por quê? Porque eu sei o conceito dela, sei o conceito dos dicionários, tá bom? Só que eu não dava a minha opinião, porque eu escondia, porque essa opinião é muito forte. Ó o temporal. Por exemplo, eu chamo o calcanhar de Aquiles contra os trinitarianos, e eu mesmo sofria com isso. Qual é o texto? Existe um texto, 2 textos mais ou menos, que acabam a ideia, ou pelo menos dificultam a ideia trinitariana, tá bom? Qual é o texto? João 17:3. Para que te conheça a ti, o único, mono, theos alentino. Monon theos alentino. Único e verdadeiro Deus. Aí você vai estudar essa expressão mono, em toda a sua declinação, beleza? Aí você vai entender que monos é único sozinho, único somente. Não existe 2 com ele, não existe 3 com ele. Se você pegar a expressão mono e utilizar qualquer substantivo dentro da língua grega, você vai utilizar como uma única expressão e uma única coisa, uma única pessoa dentro de um escopo, um quesito que você está entendendo a questão do grego. Beleza? Então, se é um único mono, e quem falou isso foi o próprio Jesus, ele tinha uma oportunidade muito grande de dizer que não existia somente um. Tá bom? Mas o que ele disse? O que ele ensinou? Por que somos monoteísta? É justamente devido às palavras de Jesus. Mono é um, único. Theos significa Deus. Monoteísmo quer dizer a crença em um único Deus em pessoa, em número. Tá bom? Então, o Erradi, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, Adonai Echad, ele é um numeral cardinal que quer dizer no sentido absoluto e não no sentido composto. É o absolutismo no texto. Entende? Então, a partir desse contexto, nós temos a ideia realmente, e quem pregou isso foi Jesus. Ok? Satanás vai até Jesus e fala assim: se tu me adorares, te darei todo o reino desse mundo. O que Jesus falou em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: vai de Satanás, porque somente ao teu Deus, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto, reverência, no sentido, por exemplo, de culto, de adoração. Okay? O apóstolo Paulo chega a dizer nas cartas aos Coríntios, né, que para nós, ele usa o plural, para nós há somente um só Deus. Aí ele define a pessoa, o Pai. Então essa definição é do Pai, que é um só Deus. E para nós há um só Senhor, ele define Jesus Cristo, ou seja, o Pai e Jesus Cristo. O Pai, Jesus Cristo é um Senhor, o qual o Pai concedeu. Tudo bem? Aí nós temos texto também, um texto interessante. Aqui tá bom. Então, que olhou aí, né? Sabe o que o texto diz? Mas ele fugiu de responder o que o texto diz, porque senão ele vai ter que dizer que Jesus é mentiroso. E foi o que ele disse aí. Que quando Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, monotheos aletinos, Jesus, na realidade, era um mentiroso, porque ele está dizendo que não. Que o Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, quem é que é o mentiroso? Hein, senhor Euler Lopes? Aqui é a sua voz, tá? Isso aqui foi tirado de um vídeo que está em domínio público no canal do Querubim, chamado Resposta ao Desafio do Professor Euler Lopes. Acesse o canal do Querubim e vejam lá. Resposta ao Desafio do Professor Euler Lopes. Onde ele diz que a trindade dá piti-piti, onde ele diz que a trindade é uma mentira. Eu tenho um áudio de 14 minutos que quem quiser pode entrar no meu privado e me pedir, onde ele diz que não há um único versículo que ensine que Deus é formado por três. E aí ele diz, ó, Isaías 43:10, nenhum Deus se formou depois de mim. Só que ele diz que tem três. Ele diz que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Aí depois o desonesto sou eu, o burro sou eu. Mas o senhor é um mentiroso. Por quê? Porque Jesus ensina uma coisa, o senhor diz que é um cristão, aí o senhor vem e diz que Jesus está errado. Porque o texto diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ora, se Jesus fosse parte dessa trindade, por que ele não ensinou que o Espírito Santo era necessário ser conhecido para a salvação? Ele só ensinou que o Pai e o Filho são necessários serem conhecidos para a salvação. Sabe por causa de quê? Porque Jesus, ele era um judeu e ele sabia que o Pai dele era o único Deus verdadeiro. Único, monos, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então, o ensino de Jesus é que o Deus verdadeiro é o Pai sozinho, não com ele, com o Espírito Santo, sem ajuda, sem companhia. Aí o senhor vai lá em 1 João 5:20, que não vai dar tempo de eu trabalhar, aí o senhor diz ali, ó, ali é um dativo locativo, em seu filho, ó. Parabéns, professor Leló, porque o texto é bem claro. E nós estamos no verdadeiro em seu filho, ou no seu filho. Ele não diz que nós estamos no verdadeiro o seu filho, mas em. É por meio do seu filho. Pode rir aí, professor Leló. Aqui, ó, foi desmascarada que o mentiroso aqui é o senhor. O senhor sabe o que é monos teos alentidos. Jesus não disse que a vida eterna é que conheçam a ti, a mim e ao Espírito Santo. Não disse. Isso, pode ficar nervosinho. Toma um suquinho de maracujá, porque palavras são fáceis de dizer. Muito bem, é isso aí, senhoras e senhores. Bem, agora o professor Euler vai fazer a sua pergunta. Obviamente, ele vai querer comentar esse assunto depois, logo após, no seu período de réplica. Mas agora, o nosso reverendo professor Euler Lopes está com 1 minuto para fazer a sua pergunta ao Marcelo Atafona. Professor Euler Lopes, pode dispor do tempo e faça sua pergunta para Marcelo Atafona. Perfeito, vamos lá. Para desconstruir a trindade, Jesus não tem que ser Deus e nem o Espírito Santo. Beleza, eu provei que tem. Tá? Provei que ele é Deus. Ok? E também, para desconstruir a trindade, Jesus tem que ser criado. Criado. Beleza? De acordo com Colossenses 1:15 e Apocalipse 3:14, estou te dando os dois textos. Segundo as regras gramaticais da língua grega, já que você mencionou grego, já que você mencionou que o menino estava fazendo leitura errada, que era o Fábio, né? Agora é genitivo. E você conhece o genitivo? Beleza. De acordo com Colossenses 1:15 e Apocalipse 3:14, segundo as regras gramaticais do grego, Jesus é um ser criado, Marcelo Atafona. Perfeito. Entendeu a pergunta, querido Marcelo Atafona? Se o senhor tiver entendido, o senhor pode dispor de 8 minutos para estar dando a sua resposta ao reverendo Euler Lopes. Tempo na tela, Ronaldo Lima, para o Marcelo Atafona. Então, eu entendi plenamente a pergunta dele. Só que ele, malandramente, tá? Malandro que eu estou dizendo não é coisa de vagabundo, não, tá? É uma pessoa que usa de certa esperteza. Ele vem aqui me fazer uma pergunta do desafio que ele fez, quando eu gravei o vídeo desafiando ele para isso. Então, ele está crente que ele vai me fazer aqui para eu não correr. Então, já vou lhe dar a resposta do seu desafio que eu ia dar no final. O senhor está me perguntando aqui de protótipos, passos fictícios, se aqui é um genitivo de subordinação ou se aqui é um genitivo partitivo. Pode dizer que eu vou correr, tá? Mas eu não vou lhe dar essa resposta aqui, porque eu já estou antecipando aqui que eu aceitei o seu desafio de debater Colossenses, capítulo 1, versículo 15,
em termos gramaticais, e eu não vou lhe dar nenhuma dica agora, porque na próxima quarta-feira, já podem anotar aí, eu vou debater com o professor Euler Lopes em termos gramaticais, Colossenses 1,15. Ele não desafiou uma testemunha de Jeová? Ele não citou o meu nome? Então, eu estou aqui já dizendo, eu iria dizer no final, Colossenses 1,15, que é a pergunta que ele me fez aí, em termos gramaticais. Protótocos passes fictícios. É um genitivo de subordinação ou não? Eu não vou lhe responder essa pergunta agora, porque o senhor usou de malandragem, esperteza, crendo que eu ia correr do debate. Só que quebraste a cara, porque eu não vou correr, não, eu vou debater. Aí lá você vai fazer essa pergunta, e aí eu vou lhe responder em termos gramaticais. Já que o senhor acha que eu não conheço nada de gramática grega, aí o senhor então vai mostrar o que o senhor acha. O que o professor Euler Lopes vai defender? Ele vai defender que ali é um genitivo de subordinação, tá? Eu estou explicando já previamente aqui o que vai ser o próximo debate, tá? Então ele defende que é um genitivo de subordinação. Ou seja, que existe uma subordinação de alguém para alguma coisa, de alguma coisa para alguém. Eu não vou explicar aqui, porque isso vai ser na próxima quarta-feira. E eu vou defender que é um genitivo partitivo. O que é um genitivo partitivo? Um genitivo partitivo é quando algo pertence a alguma coisa ou a algum grupo. Então, eu vou defender que protótipos passes fictícios realmente é um genitivo partitivo, ou seja, que Jesus é o protótipo, ou proto primeiro, tocos, vem de tic, que é nascido, o primeiro nascido de toda a criação. E ele vai defender que ali é o primeiro nascido sobre toda a criação. Agora veja bem, que frase linda, né? Ele é o primeiro nascido sobre toda a criação. Aí ele vai tentar diluir protótipos, vai dizer que protótipos não é. E se ele quer termos gramaticais, ele não vai usar teologia, ele tem que usar gramática. Ele tem que usar o que a palavra significa. Ele não tem como fugir que protótipos em si próprio é uma palavra partitiva. Certo? Então, eu já estou deixando claro aqui que vai haver um debate. Bom, se a palavra protótipo significa primeiro nascido, ela em si mesmo, vou dar uma palhinha aqui, tá? Ela é uma palavra partitiva. Partitiva significa faz parte de um grupo, ou faz parte de uma sequência. Se alguém é o primeiro, é porque tem o quê? O segundo. Então, só respondendo a sua pergunta, mas não respondendo em termos gramaticais, porque essa surra vai ser na quarta-feira, mesmo se você sendo professor e eu não, tá? E a sua arrogância, igual o faraó do Egito, vai cair por terra, e o seu desafio, igual o gigante Golias fez com o povo de Jeová, porque você é conhecedor de grego, eu não vou dizer aqui que você não conhece. Eu não vou dizer aqui que eu conheço mais do que você, porque eu não conheço mais grego do que você, porque eu não estudo a língua grega como você estuda. Eu não vivo de língua grega. Você vive de dar aula de língua e gramática grega. Você está correto. Beleza. Você tem o direito de fazer isso e está de parabéns. Agora, a manipulação é que é complicada. O senhor manipula, né, para dizer que existe ali um genitivo de subordinação. E nós vamos ver se existe um genitivo de subordinação ou não. Certo? Quanto ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que ali diz assim, ó, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra princípio ali é arre. Arre não é soberano, como o senhor vai usar a NVI, não, sabe? Porque a palavra para arre, aliás, para princípio, João usou em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5. Tá? E se João quisesse dizer que Jesus ali é soberano da criação de Deus, seria um tiro no pé da Trindade, né? Porque a Trindade teria que ser a soberana da criação, e não a segunda pessoa da Trindade. Mas Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó. Deixa eu só botar aqui no... Aqui, tá aqui, ó.
é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A palavra para soberano aqui não é arre, como está lá em Apocalipse 3,14, e sim arcon, ok? Então, se João quisesse dizer que Jesus era soberano da criação, ele não usaria arre, ele usaria arcon. Então, Jesus é o primeiro criado? É. E eu vou lhe mostrar em termos gramaticais. Mostrar não, porque o Senhor é igual o faraó do Egito. A soberba lhe cega. E o Senhor defende aí Daniel Wallace. O próprio Daniel Wallace diz que a Trindade não pode ser defendida com a Bíblia. Eu não estou vendo mais ninguém, então estão me acompanhando? Dá um sinal aí, por favor. O senhor tem 1 minuto e 20 segundos. E 22, beleza. Então a sua soberba é tão grande que o senhor acha que a gramática, quando o senhor usa de gramática, fala de gramática, e só engana quem não conhece nada de gramática. Eu, de fato, não sou um grande conhecedor de gramática grega. Mas se eu me dispuser a debater um assunto, eu tenho como debater o assunto. Então, a sua pergunta, Jesus é criado? Sim, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio da criação de Deus? Sim. E agora nós vamos debater isso na próxima semana, na quarta-feira, e aí o senhor pode repetir essa pergunta para mim, que aí lá eu vou lhe responder. Agora venha preparado, eu sei que o senhor é preparado, tá? Eu não tenho nada contra a sua pessoa, respeito o senhor como uma pessoa que estuda a língua grega, mas o senhor achou que eu ia correr, né? Por isso o senhor fez essa pergunta. Vou fazer para ele não correr. Quebrou a cara, Euler, tá? Esquenta, prepara o lombo, prepara um unguento que vai sair sangue do teu lombo na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou bater com força. E eu vou lhe mostrar que a gramática que o senhor usa não se enquadra dentro do que o senhor quer provar. Que Jesus é o soberano sobre o protótipo sobre toda a criação. Então não vou lhe responder agora, só vou lhe responder na próxima semana. Ok. Professor Euler Lopes, como sempre de costume, eu faço essa pergunta, porque faz parte. Em um sim ou não, o senhor está satisfeito com a resposta do Marcelo Atafona? Bem, de qualquer forma... Mas é claro que não. De qualquer forma, o senhor tem, nesse momento, 7 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela para o professor Euler Lopes fazer a réplica dele. Ronaldo Lima, tempo na tela. Eu quero deixar bem claro, ele colocou um áudio meu aí, de 4 anos atrás, 3 anos mais ou menos aí, quando eu estava prescrutando a seita, as testemunhas de Jeová. Respeito algumas pessoas que estão lá, tá? Mas outras eu não respeito. Beleza, pessoal? Quero deixar bem claro. E eu me infiltrei na seita, é claro. Num dia eu era trinitário, no outro dia já acordei não trinitário. Conseguir. Esses caras sabatinam trinitariano em grupo. Eu me infiltrei para saber como eles agem debaixo de desonestidade, tá? Age de forma promíscua. Nós montamos um grupo para combater esses hereges, tá? Conceitos heréticos. Vou nem dizer a pessoa dele, mas conceitos heréticos, ok? Encontrei Marcelo Atafona, não sabia nem grego, não debatia comigo. Encontrei Rubens Queruvim, encontrei muita gente, mas muita gente também bacana e boa, ok? Legais e tudo mais e tal. Então, me infiltrei, eles faziam pergunta para mim, eu respondia. No caso de João 17,3, até ali onde eu perguntei, até ali onde eu sabia, eu dei a resposta correta. Entendeu? Até aonde eu sabia, na minha mente, a resposta estava correta. Como eu falei na minha resposta anterior, tá aí o vídeo, volta o vídeo. Eu fiz uma pesquisa posteriormente sobre a expressão monos, e descobri que Jesus é o monos, ou seja, o único soberano. E eu falei assim, quer dizer que Deus, o Pai, deixou de ser soberano? Porque mono é único. No dicionário, único, sozinho, único, não pode até as classes semânticas. Todavia, Jesus é chamado de único soberano. Deus deixou de ser soberano? Eu falei também da expressão udes, que Apocalipse capítulo 19, versículo de número 12, diz que ele tem um nome que ninguém conhece. Citei também 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo 6, eu acho que o Marcelo está falando, está com problema, ele está com amnésia. Amnésia, ok? Pegou porrada,
está se arrebentando aqui comigo, ok? Só para deixar isso bem claro. Então, quer colocar, pode colocar quantos vídeos, eu tenho uma resposta no canal. Tá lá o canal, entendeu? E sabe quem sabia de tudo isso, gente, que eu fazia? Adolfo Euclair. Um abraço, meu amigo Adolfo Euclair, entendeu? Mas todos os outros não sabiam, mas Adolfo Euclair sabia perfeitamente que eu conversava com ele. Gente, agora eu estou só explicando outra coisa relacionada à minha pergunta. Eu não disse que você fugiu, ok? Eu não disse jamais que você fugiu, beleza? Você não deixou claro no seu vídeo, tá bom? Não deixou claro no seu vídeo, beleza? Te citei 2 textos da Bíblia. E agora eu vou alavancar com os especialistas em língua grega. Nós temos aqui o especialista Barclay, que diz que a palavra arche deve ter cuidado em relação a ela, porque ela pode ter, na língua portuguesa, uma ambiguidade. Eu cito agora R.C. Trank, eu acho que esse é o nome, tá? Que traduz a expressão arche como o dinâmico. Eu cito também o especialista Craig Kennan, que é um especialista em cultura antiga, que diz que o termo princípio arche é um título divino para os imperadores romanos. No contexto social no qual Jesus vivia, esse é o título dos romanos. É os arches, ok? É o chamado isso aqui, ó. O Dr. Craig Skinner. E nós temos aqui Eugênio de Naida. Isso aqui é léxico da língua grega. Vai querer invalidar uma obra acadêmica, Marcela tá falando? Aqui, ó. Diz assim, alguém ou aquilo que se constitui em causa inicial. Causa inicial. Origem, princípio. Aí diz arche. Tesquitício. Fufeu. Origem do que Deus criou. Outra possibilidade é entender arche no sentido de governante. Governante, são 2 possibilidades. Algo iniciar, que começa a obra de Deus, ou o soberano, o governador. Eu tenho também aqui o interlinear na minha mão, que traduz Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, a expressão arche como soberano. Marcela tá falando. Aqui, ó. A obra acadêmica, tá? Obra acadêmica, beleza? Daniel B. Wallace, e não somente Daniel, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, fala que existe uma construção gramatical em Apocalipse 3:14. Nós temos ali um genitivo. Você não conhece genitivo? Por que não falou de Apocalipse 3:14 em termos de genitivo? Por quê? Porque você não domina, tá? Não domina. E o que ocorre? Você não conseguiu explicar em termos gramaticais. Mas vai esperar eu até quarta-feira, né? Muitos testemunhos de Jeová estão mandando versículo para ti, obra acadêmica, para tu não passares vergonha como está passando agora. Tá? Está passando agora. Está passando uma maior vergonha do YouTube. Foi querer defender o unitarismo, querer contrariar os trinitários, agora se arrebentou. Ok? Genitivo que tem ali, nós temos genitivo objetivo. Tu sabes o que é um genitivo objetivo? Tu sabes o que é um genitivo subjetivo? Tu sabe o que é um genitivo partitivo? O genitivo subordinativo? O genitivo que nós temos ali é um genitivo subjetivo. Tá? Só fazendo uma correçãozinha. Subjetivo, porque age como sujeito dentro da oração. Ele é, Deus é o Criador, que usa arche, que é o iniciador da sua obra. Por isso que uns traduzem como o soberano, ou o iniciador. Genitivo subjetivo, qual Marcela Tafona fugiu.